Hélio Beltrão, Bolsonaro está botando mais lenha na fogueira, está mandando um recado que não vou nem dizer que é subliminar, porque ele foi publicado, mas depois apagado. Como é que você avalia esse posicionamento num momento tão sensível? Horrível, péssimo. Queria só voltar um segundo ao tema anterior, que a gente discutiu sobre a Suzane, né, que está há 21 anos presa, né? Então fez esse crime horroroso, mas cumpriu 21 anos presa, que eu imagino que seja muito mais do que gente que foi condenada até mais do que ela, mais prazo do que ela, e consegue lá ser absolvido na terceira, quarta instância, que é a novidade brasileira, jabuticaba brasileira, que geralmente só os poderosos conseguem, né, recorrer até lá em cima, porque custa caro, etc. Então, pelo menos ela cumpriu os 21 anos e eu acho que a gente tem que colocar isso. Além da impunidade, Felipe, a gente tem uma opção de gente presa, na minha opinião, injustamente. Como mencionou aqui o Bruno, da Transparência Internacional ontem, ele falou que a gente tem dois sistemas, né? Tem uma opção de gente que está presa, detida em prisão preventiva, sem ter sido condenada, sem ter sido julgada. Está lá presa indefinidamente. Se eu não me engano, é algo como 300 mil pessoas, tá? Um número absurdo de gente que está preso, na minha opinião, ilegalmente, porque é uma prisão preventiva que se estende por 8 meses, 9 meses, 11 meses, 12 meses, que não deveria ocorrer. Então, assim, e além disso, a justiça é muito lenta e tem um déficit prisional enorme. Então, como tem um déficit de, 200 mil vagas, última informação que eu me lembro, isso significa que tem uma opção de gente que deveria estar presa e que não vai presa. Então, é realmente um horror a situação brasileira de criminal e de prisões. Bom, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, um horror. No meio desse contexto que a gente tem, desses ataques abomináveis feitos em Brasília, o presidente solta um vídeo em que disputa ainda se quem ganhou a eleição ou não. Eu não sei, eu não sei se ele quer virar mártir e está se convidando a ter uma repercussão legal, né? Porque eu não consigo entender esse tipo de atitude. Ele está provocando uma situação, ainda que tenha apagado 2 horas depois, não importa. Colocou isso no ar, né? Não sei se foi o filho, não interessa. Esse troço foi para o ar num contexto de horror do Brasil perante o que tem acontecido. É inaceitável isso, Felipe. Isso é inacreditável que isso esteja acontecendo. Eu só consigo suspeitar que ele queira estar ainda em evidência e ser perseguido legalmente para ir ressurgir. Eu não sei. Coloco aqui como hipótese para discussão. Obrigado, Hélio. Zambelli, como é que você vê essa postagem do Bolsonaro? Eu vou repetir aqui. O print que fica ali, quando ele publica, depois ele apagou, evidentemente, fica com essa frase: Lula não foi eleito pelo povo, ele foi escolhido e eleito pelo STF e TSE. É uma mensagem ali bem truncada. Evidentemente, cada cidadão pode ter críticas a votos, a decisões, a qualquer atitude que tenha acontecido dentro do processo. Agora, dizer que ele não foi eleito pelo povo, ele foi escolhido e eleito pelo STF e TSE, é uma síntese muito enganosa, muito que falsifica a realidade. E aí ele pega o print de uma outra pessoa que colocou assim: não foi mesmo, e ele publicou. Isso ficou lá durante um tempo. Agora, diante de tantas reações institucionais, com pedidos de prisão, isso pode complicar a situação jurídica dele também. Eu acho que não me surpreende muito, assim, porque, de fato, ele defendeu esse argumento para embaixadores num evento no Alvorada. Ele fez um evento no Alvorada para dizer que as urnas não eram confiáveis, que havia ali uma articulação do judiciário para eleger o adversário dele. Então, do ponto de vista do discurso, não é novidade que ele faça esse questionamento. A questão é o timing, né? Quer dizer, após o que aconteceu no domingo, em que ele fez uma postagem ali cuidadosa, no sentido de dizer, olha, eu não aprovo violência e tal, ele deixa sempre uma brecha para dizer, mas estão exagerando, mas justificando, deixando uma brecha para justificativa, né? Sempre ele toma muito cuidado para condenar os atos, mas deixar uma brecha para que uma parte dos seus aliados justifiquem. Na prática, endossando as causas que são levantadas por aqueles que cometem aqueles atos. Ele questiona ali o método, tal, suavemente, mas ele deixa uma brecha para, também estão provocando o povo, né? Em outras palavras. Então, me parece que nesse caso aí foi alguém que opera as redes dele, republicou, compartilhou, ele, fiz uma bobagem porque eu estou num momento, de fato, em que eu estou
com risco ali iminente, né? Risco jurídico, risco político, né? E ele apagou. Mas não me surpreende, de fato, que o ex-presidente ele insista nessas teses, porque são essas teses que alimentam os seus aliados. As pessoas só estão nas ruas, não é só porque elas não aceitam a presidência de Lula. Elas não aceitam o sistema eleitoral, elas não aceitam o judiciário, elas estão afrontando as instituições. Então, nesse momento, esse tipo de postagem, evidentemente que cria um caráter ali, estamos falando de fornecer provas, né? Que as pessoas estão fornecendo provas contra si mesmo. Nesse caso, uma postagem mal colocada pode ser uma prova contra ele, mas, de verdade, se você for olhar o arsenal de informações que ele mesmo produziu sobre o tema nos últimos anos, eu acho que não precisa mais nada para provar. Obrigado, Zambelli. Casagrande, eu estava fazendo uma coleta ali dos meus artigos que apontavam que isso poderia acontecer, aí encontrei declarações antigas do Jair Bolsonaro, declarações que ele fez quando houve a invasão do Capitólio, da sede do Congresso americano nos Estados Unidos, 6 de janeiro de 2021, essa de 8/1 agora foi exatamente 2 anos e 2 dias depois. O Bolsonaro, na prática, eu considerei, legitimou moralmente a invasão que aconteceu lá, alegando que houve falta de confiança no voto e houve gente, palavras dele, tá? Houve gente que votou 3, 4 vezes, mortos votaram. Se nós não tivermos o voto impresso em 2022, aí já se referindo à eleição brasileira, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior que os Estados Unidos. Então, foi essa a declaração, sendo que não é um analista fazendo uma profecia, é alguém imbuído do cargo de presidente da República, mandando que tem o poder de influenciar, de mandar mensagem, de estimular aquilo com uma declaração como essa. E agora, isso foi antes, lá atrás. A gente viu o que aconteceu ao longo desse processo. E agora, depois, ele volta. Isso aconteceu, aquilo de domingo, obviamente, por todas as falas que ele vem tendo nos últimos anos. Ele é o líder do bolsonarismo. Então, esse monte de pessoas que eu não entendo como acredita em todas as fake news que saem, vão atrás dele. E ele vai mandando mensagem, sempre mandou mensagem. E isso aconteceu porque ele mandou mensagem. Muita gente colaborou, incentivando. Esportistas. A Cris Cyborg, lutadora de MMA, ela incentivou e convocou as pessoas para ir domingo lá. Eu escrevi hoje sobre isso daí. Só que ela mora nos Estados Unidos. Eu acho uma covardia. Quer dizer, ela convoca as pessoas para ir lá, cometer um crime, mas mora nos Estados Unidos. Pega um avião, vem aqui e vai lá. Então teve um monte de... Tem vários aí desse naipe. Tem um monte desse naipe, mas eu estou falando assim, pessoas do esporte, que é a minha área. O lance é assim, eu acho ridículo quando ele fala, ou quando os bolsonaristas falam, o Lula não foi eleito pelo povo. Isso mostra que eles consideram o povo só eles. Eu votei no Lula, e eu sou do povo. Né? Tanto que a maioria votou e ele ganhou. Então, eles consideram povo só a parte deles. Nós não somos considerados povo. Isso é uma coisa absurda e é muito agressiva. E é desclassificar mais da metade da população brasileira. Então, eu acho isso um absurdo. A outra coisa que ele joga. O Bolsonaro joga. Ele manda a mensagem subliminar dele, sabe qual que é? Não mudar o perfil. Então as pessoas olham, tá vendo, ele é presidente ainda, ele é presidente. Aí o resto que ele solta é só, ele solta, tira depois, ok, algumas pessoas viram, já espalharam, mas a mensagem dele é que ele ainda é presidente no perfil dele. É isso que entusiasma as pessoas, é isso que dá esse ânimo e essa fúria. Né? Dá a fúria também, ele ainda é presidente, vamos lutar pelo nosso presidente. Cara, acabou a eleição, faz tempo, já tem outro governo, né? Então ele fica fazendo isso. E quando eu falo que ele joga, é o seguinte, eu tenho uma coluna, né, que é do esporte, mas eu escrevo bastante sobre política, principalmente quando estão acontecendo várias coisas. E ali entra muitos comentários, principalmente de bolsonaristas, me ofendendo e tal, e muitos falam assim, pô, aqui é uma coluna de esporte, pô, fala de futebol, pô, fala da copinha. Aí eu resolvi fazer uma coluna hoje sobre futebol, que se chama assim, qual é a sua próxima jogada, Jair? Aí eu escrevi sobre a próxima jogada. É isso, ele joga, ele vai jogando, e as pessoas vão entrando, os torcedores do time dele vão crescendo, vão vibrando, soltam rojão, vão para o estádio, lotam o estádio e quebram tudo. Então ele manda mensagem constantemente e ele faz um jogo com a cabeça das pessoas. Obrigado, Casagrande. Vilhena, a gente fala muito no debate público sobre responsabilidade moral, sobre responsabilidade política. A gente sabe que responsabilidade jurídica exige mais provas concretas. E a gente vê Alexandre de Moraes chamando muitos desses vândalos já de terroristas. Há toda uma discussão, inclusive, sobre a própria lei antiterror, etc. Mas isso é um outro assunto. E a gente vê
ele dizendo que todos serão responsabilizados. E muita gente querendo uma responsabilização do Jair Bolsonaro por ser esse líder influente. Agora, para chegar lá, a gente está vendo medida gravosa contra ex-comandante da PM, contra o então secretário de Segurança Pública, contra o governador, depois afastado por uma medida como essa. Mas Jair Bolsonaro, como Flávio Bolsonaro, aliás, declarou ontem, diz que não tem nada a ver com isso, etc., que repudiou depois, mesmo que defenda algumas causas levantadas por aqueles apoiadores. Esse caminho para uma responsabilização jurídica é bem complicado? Veja, acho que primeiro tem um sinal aí de covardia, né? Quer dizer, eles incitam, e depois se protegem juridicamente para que a responsabilidade não recaia sobre eles. Mas isso, enfim, aos eleitores do Bolsonaro cabe julgar, né? Por que se deixam liderar por um covarde, né? Esse é um ponto. Agora, o ponto da perspectiva jurídica, que eu acho mais importante, é o seguinte: ao longo desses 4 anos, o ex-presidente Jair Bolsonaro cometeu uma série de delitos muito graves. Quer dizer, durante a pandemia, né, ele cometeu delitos contra a saúde pública, quando ele dificulta o acesso à vacinação, prega contra a vacinação. São crimes tipificados no Código Penal e que ele só não foi julgado porque o presidente da Câmara o protegeu, né, do ponto de vista de não autorizar que ele fosse processado criminalmente ou por crime de responsabilidade, né? As diversas manifestações dele, aqui na Avenida Paulista mesmo, contra o Supremo Tribunal Federal, são crimes, né? Eram crimes de responsabilidade, eram crimes de segurança nacional, depois de alterada a legislação, viraram crimes contra o Estado Democrático de Direito, né? Então, ele cometeu muitos crimes, certamente esses crimes estão sobre a apuração do inquérito e redundarão em processos contra ele. Então, não tenho dúvida de que ele será e poderá ser responsabilizado. Em relação a essa manifestação específica do domingo, você vai ter dificuldade de demonstrar porque ele foi muito hábil em se proteger e não dar uma mensagem muito clara. Mas, de repente, ele escorrega, como hoje. Parecia um selfie dele se autorresponsabilizando. O que ele fez hoje foi se autorresponsabilizar. Está certo o que vocês fizeram. Correu a retirar. Então, evidente que você vai encontrar uma série de detalhes, né, onde ele pode, sim, ser considerado um líder intelectual desse evento. Agora, independentemente desse evento, há aí um caminhão de provas contra ele em outros eventos onde ele cometeu graves delitos. Zambelli, aí eu lembro de Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, indicado pelo próprio Jair Bolsonaro. Mesmo que a gente não fulanize, a questão do critério de escolha, a questão de você criar mecanismos para impedir uma politização, para impedir escolhas para efeitos de blindagem, escolhas de perfis que se adequem a interesses políticos e ideológicos e não a questões técnicas. Tudo isso que está sendo debatido justamente por aquelas pessoas que acreditam que houve omissões muito antes das omissões policiais. Você vê a possibilidade de criação de mecanismos que tornem mais difícil essa politização, esse compadrio em diferentes instâncias. É claro que a gente poderia chegar até ao Supremo Tribunal Federal, mas na Procuradoria-Geral da República, na própria indicação de diretor-geral da Polícia Federal. Quer dizer, dá para ver sabatinas mais incisivas, critérios que poderiam ser fiscalizados por outras instâncias? É difícil, Felipe, porque no caso da PGR, como você mencionou, o Aras, procurador Aras, ele não era só o candidato do Bolsonaro. O candidato do Congresso. O Congresso não teve, praticamente não sabatinou o Aras, aplaudiu o Aras. Tanto que foi reconduzido. Então, a indicação assim, a Procuradoria, é bom a gente fazer essa ressalva, dentro da Procuradoria, a rejeição hoje à figura do Aras é quase que consensual, é muito forte. Ele sofre uma pressão gigantesca dos procuradores federais que não concordam com a atuação dele. Mas ele tem um poder ele é muito poderoso. Ele é a figura que acusa, que pode acusar o presidente, por exemplo, né? Constitucionalmente, essa posição cabe a ele. Ele foi uma indicação do presidente, referendada pelo Congresso. E eu vejo que muda governo e, assim, a tendência sempre é você procurar, por mais que o discurso seja, vamos mudar a transparência, vamos escolher alguém que investigue e tal, mas a tendência é que você procure um personagem que vá ser menos hostil ao seu projeto. O presidente Lula pode queimar minha língua, indicar uma pessoa que vai investigá-lo.
Mas eu acho que desde o advento da Raquel Dodge, que foi indicada pelo Michel Temer, depois teve todo aquele desfecho negativo para o Temer, a classe política está falando assim, ó, eu tenho que defender aí, no caso, o interesse do país, mas evidentemente que a indicação vai obedecer um critério político, não é um critério só meramente técnico, senão faria ali uma lista, né, como existe a lista tríplice, quádrupla, etc., que ela é apresentada ao presidente, ela não é seguida pelo critério de apoio dentro da categoria ou não pelo currículo, é uma decisão política. O presidente, o ex-presidente Bolsonaro, ao escolher o Aras, ele fez ali uma série de sabatinas ali políticas, inclusive o Aras era acusado de ser ligado à esquerda da Bahia, ao PT da Bahia, né, e ficou várias semanas uma fritura ali ao nome do Aras, porque, presidente, esse cara aqui é ligado à esquerda, tal, e ele, enfim, teve um momento ali que ele teve uma conversa com o procurador e decidiu optar por ele. Então, essa decisão, ela é eminentemente política. Ou você muda a lei, e aí é uma coisa que cabe ao Congresso, ou você vai estar sujeito às decisões, aos sabores políticos. Acho que só posso fazer uma nota de rodapé no seu comentário. Eu acho que eu concordo integralmente com o que você falou, mas uma das coisas que a gente vai ter que conversar daqui para frente é a possibilidade de retirar monopólios. Tá? Então, hoje, o presidente da Câmara tem o monopólio de dar seguimento ou não a um pedido de impeachment. Não pode, numa república, uma questão tão importante se resumir a uma única pessoa. Ele tinha que mandar para uma comissão especial que vai avaliar. Como não poderia, o procurador-geral... Só um parêntese, perdão, Avelino, mas o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, participou aqui anteontem do programa e falou justamente sobre isso. Falou justamente sobre esse excesso de poder, né, de uma decisão unilateral, que às vezes deixa até a pessoa amarrada, de acordo, evidentemente, com as alegações dele. Você vê, porque em decisão como a de intervenção federal que a gente viu no domingo, o presidente da República toma, submete ao Congresso. Se ele for uma guerra, ele toma, ele tem que submeter ao Congresso. Não há decisão unipessoal de natureza importante, a não ser a decisão do Procurador-Geral da República de mover essas ações. Ele tem monopólio. Né? Então, é isso que eu acho que nós vamos ter que discutir. Por exemplo, nos Estados Unidos, como é que você quebra isso? O Congresso nomeia um procurador especial quando o Procurador-Geral não tem autonomia para processar o presidente. Aconteceu no caso Nixon, aconteceu no caso Clinton, aconteceu agora, né, no caso Trump. Então, veja, nós precisamos retirar esses monopólios, senão alguém senta em cima daquilo e a coisa fica parada. Então, eu acho que isso vai ser uma evolução, vai ser uma consequência necessária disto que nós vimos ao longo desses 4 anos. E aí, não havendo isso, muitas vezes você tem a crítica de que inquéritos abertos no Supremo Tribunal Federal contornam a figura do Procurador-Geral da República. Houve essa crítica num desses inquéritos, em que se cobrava a participação do Ministério Público, e aí outras pessoas diziam, mas se cobrar, vai ser o Augusto Aras que não vai levar adiante. Então se contorna e se vai dando jeitinho, e aí muitas vezes é um efeito dominó.